Olá a todos, bem-vindo a mais um ATPC da DE. Eu sou a Carla, PEC dos anos iniciais. Olá, eu sou a Vanice, PEC também dos anos iniciais. Sejam bem-vindas. Vamos tratar, né, nesse ATPC, sobre o conselho de classe. Né? É um assunto recorrente, né, eu sei, vamos falar novamente, mas é um assunto que a gente precisa sempre trazer à tona, principalmente agora, finalizando o terceiro bimestre, tá? Então, entendendo que a rede recebe vários professores a todo momento, né? Então, a gente sempre retoma com esses assuntos para todo mundo está todo mundo afinado para poder fazer um conselho. Próximo. Iniciamos sempre a nossa TPC com uma indicação de leitura, né? E aqui a gente vai falar sobre o Diário do Lobo, a verdadeira história dos três porquinhos. Da editora Companhia das Letrinhas, conta com a história do Alexandre Lobo, conhecido como Alex, né? Ele traz como se fosse a outra face da história dos três porquinhos, mas olhando para o lado do lobo mau. Né? E isso até fez a gente ter uma reflexão de quando a gente vê uma história, a gente entender ela por todos os ângulos, né? A gente não pode ter a história somente de uma face, então a gente precisa entender ela no todo. Então aqui ele traz essa reflexão, por que será que o lobo, né, foi lá, acabou com a casa dos três porquinhos? Então ele tem uma outra versão desses fatos da história, uma história muito engraçada, muito interessante. Próximo. Aqui fala sobre o autor, né, John Sieska, e aí ele fala um pouquinho da história, ele é um americano, né, então isso é sempre bom vocês sempre mostrarem, e no final do PPT eu deixei lá o link para vocês poderem, se não encontrarem esse livro na caixa de leitura, poderem compartilhar com as crianças, tá, de uma forma virtual. E aí fica a nossa dica. O objetivo do nosso encontro desse ATPC é apoiar vocês, colegas professores, para ver as múltiplas dimensões do desenvolvimento integral, do desempenho da aprendizagem dos nossos alunos. Então, é muito importante que a gente, neste momento, faça um apanhado geral do que nós já fizemos em planejamento, do plano da escola, o plano de ação da escola no planejamento, ao que nós fizemos, o que nós conseguimos concluir daquele plano de ação no primeiro bimestre, o que foi reformulado para o segundo e o que foi combinado para o terceiro, né? E agora nós estamos chegando no terceiro bimestre. E é um bimestre que todo mundo sabe, ele é muito importante dentro da escola. Por quê? Porque nós já passamos por várias etapas dentro do nosso sistema de aprendizagem dos alunos. E agora é um momento em que a gente vê realmente todo o processo de ensino e aprendizagem que nós fizemos. Então, nessas reuniões, geralmente, elas têm pontos estratégicos. E quais são eles? São reuniões lideradas pela equipe gestora, coordenador, vice e diretor, que estão presentes para ajudar nas intervenções, ajudar vocês a fazerem as coisas que precisam ser feitas com um olhar de gestão. O espaço onde isso também é feito, é realizado, é importante. A análise das avaliações dos estudantes, sejam elas tanto internas quanto externas, também é muito importante. E a pactuação das estratégias da equipe escolar em relação às intervenções necessárias neste processo de ensino e aprendizagem. A organização das etapas para o conselho é antes, durante e depois. Antes do conselho. Carlinha. Vamos lá. Então, antes, o que é necessário a gente garantir para que ocorra o conselho de classe efetivamente, né? Então, para ele ser mais proveitoso, a gente precisa, junto com os professores, né, com a equipe gestora, conseguir
recolher todos esses materiais, essas evidências do que nós tivemos com esses estudantes, do seu aproveitamento de suas aprendizagens. Então, essas ações propostas, elas auxiliam, né, nessa análise, é um instrumento que a equipe pedagógica, da equipe gestora adota, né, tem a observação de todas essas atividades, também olhando a questão do engajamento, participação dos estudantes, em relação ao próprio processo de aprendizagem. E esse olhar, ele tem que ser de uma forma integral, tá? A gente não fala somente do processo de aprendizagem, né, mas, assim, verificando sempre o estudante na sua totalidade. Pronto. Aí, o que nós começamos fazendo uma análise prévia desses resultados, né? Tudo que a gente pode, como eu falei, levantar de evidências, né? Dos pontos de atenção, a discussão de possíveis encaminhamentos que o grupo vai, né, junto com os membros, vão encaminhar. Então, essa participação dos professores é essencial, porque eles é que vão dar todos esses apontamentos, tá? Então, a partir das notas que eles foram organizando, que eles foram colhendo, para levantar a vida de cada aluno, o perfil da turma, o rendimento, né, satisfatório, insatisfatório, o que é preciso fazer para que ele avance nessa aprendizagem. Então, temos também análise dos instrumentos de avaliação, temos as avaliações internas, avaliações de aprendizagem, que são as APs. Na verdade, a gente vai olhar até para a AP anterior, porque a próxima que está já, ela já está com data prevista, não tem tempo hábil para que ela fique, né, com essas respostas para vocês poderem fazer essa avaliação. Mas a partir da anterior, a gente já consegue colher alguns indicativos, tá? E que a gente acredita que isso já foi até feito e que já foi retomado um pouco dessas habilidades. Então, para que uma avaliação cumpra seu objetivo, é preciso que seus resultados se transformem em análises, e essas se convertam em estratégias e ações para que possa elevar a qualidade desse processo. É importante identificar em que estágio que está esse estudante, quais os conhecimentos e habilidades que devem ser priorizadas para esse momento, para ele conseguir prosseguir no seu percurso, tá? Então, temos análise de dimensões cognitivas, né, articulada socioemocional. Assim como eu falei, a gente precisa entender esse estudante como um todo. Então, é importante que a equipe gestora e os professores reflitam sobre essas articulações, essas dimensões, junto com as competências socioemocionais. Aí temos também a análise da realização das atividades. Então, seja as participações, seja as sequências digitais, nos casos aqui dos quartos e quintos, né, aquelas realizadas também pelo CMSP, ou a que é proposta pelo dia a dia pelo professor. Aí temos análise de frequência e nota. Então, quanto à participação, quanto à frequência do aluno, né, por meio do diário digital, da qual os professores vão preenchendo diariamente. Então, com todos esses indicadores, esses instrumentos, isso se faz necessário para conseguir começar, né, para fazer o conselho de classe. Próximo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Nós já falamos que o antes é todo o levantamento prévio que eu tenho a respeito do trabalho realizado com ensino e aprendizagem, né? Então, eu fui lá e levantei tudo que eu tinha. Nós fizemos a avaliação interna, então, os professores fizeram uma avaliação com os alunos, ele tem atividades individuais que ele fez com os alunos, ele tem o resultado da recuperação, do projeto Recuperação e Reforço, ele tem as observações dele feitas a respeito das competências socioemocionais, ele tem o alinhamento também com essa atividade da fluência leitora que está sendo feita, também pode ser levado em conta. O que a gente não pode, infelizmente, é a terceira P, porque ela foi jogada para frente. Mas até aí, vocês fizeram outras avaliações internas na escola. E está tudo bem. Aí, durante o conselho, todas essas considerações que vocês trouxeram, que vocês já arrecadaram, que vocês já fizeram, já tem junto com vocês vão trazer para o dia do conselho de classe, junto com a gestão e com os seus pares.
Então, a apresentação dessas considerações sobre as turmas que estão, que no caso, são as classes de vocês vão fazer um apanhado geral, que no geral, como que foi o rendimento? Foi legal? Foi positivo? Eu consegui atingir meu objetivo principal de ensino e aprendizagem dos alunos? Eu tinha um propósito, esse propósito foi atingido? Sim, não, parcialmente. Levando em conta que a gente já fez todo um projeto e um prospecto desde o planejamento, lá no início do ano. Então, nós fizemos o planejamento, depois no primeiro bimestre, como eu já havia dito anteriormente, no primeiro bimestre a gente fez uma recalculação para o segundo, no segundo a gente fez um combinado para o terceiro. Então, eu já tenho todas essas informações e que vai acabar agora no terceiro bimestre, para fazer uma finalização no quarto e dar continuidade para o próximo ano. Então, eu já fiz tudo isso, é neste momento, durante o conselho de classe, a reunião de conselho de classe, que vocês vão colocar tudo que foi feito, os propósitos que foram feitos, os avanços dos alunos ainda que apresentam dificuldades de aprendizagem, os alunos que ainda apresentam lacunas de aprendizagem, os alunos que avançaram bastante, os alunos que estão com problemas de ausência, lembrando que a busca ativa deve ser realizada durante todo o período de aula dentro do bimestre. Não se deve deixar que o aluno acumule falta para o final do bimestre, porque ele tem direito à compensação de ausência. Então, isso é muito importante de vocês estarem colocando aí nas anotações de vocês, que é para que vocês não esqueçam, tá? Isso é o que acontece durante o conselho de classe. Após o conselho de classe, depois que foram discutidos tudo que vocês já fizeram de levantamento a respeito dos alunos, agora é o momento de a gente fazer os combinados para a finalização do quarto bimestre. Por quê? A escola acaba no quarto bimestre? Não. O que acaba é o objetivo do plano de ação que nós fizemos no início do ano. O que vai ficar amarrado para o quarto bimestre é o que a gente vai fazer para o próximo. Então, o que eu vou fazer com a continuidade de estudos dos alunos que vão do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto? E como que eu estou mandando esses alunos que estão no quinto ano para o sexto ano? Isso também é importante. Por isso que a gente tem sempre o relatório do Saresp, para ver se todo o projeto que a escola está fazendo, o plano de ação que vocês estão implementando, está dando resultado, né? O que eu estou fazendo está atingindo o objetivo que nós fizemos no plano de ação no início do ano, que foi levantado por vocês, tá certo? Então, até aí a gente já fez o antes, o durante e o depois. O depois são esses combinados, tá? E não pode esquecer que logo depois do conselho, geralmente a gente faz as reuniões de pais. E nessas reuniões de pais, a gente tem que dar uma devolutiva a respeito de todo o trabalho que vocês, professores, fizeram com a turma de vocês. Então, vão colocar quais foram as ações que foram feitas, as dificuldades que os alunos tiveram, o avanço que eles tiveram. Geralmente, às vezes tem até pequenos avanços, mas teve avanços. Quais foram os critérios de avaliação que vocês tiveram com esses alunos? E lembrando que vocês fazem uma avaliação processual, né? Ela é formativa, porque ela está em formação, e ela é contínua, porque eu estou a todo momento vendo como o meu aluno está e como ele poderia ficar, o que ele já sabe, que ele precisa saber, em todo momento de aula, né? E a gente tem também o projeto da recuperação, que foi o nosso carro-chefe desse ano, que foi o projeto de recuperação e reforço, que a gente fez esse ano todinho. E que a Carla pode até falar um pouco mais a respeito disso, e como que isso vai entrar agora nesse pós-conselho, Carla? Então, e lembrando um pouquinho na questão as sugestões de desdobramento desses combinados, principalmente, além de fazer a devolutiva para as famílias, a devolutiva para os estudantes, né? Detalhando quais são as ações que vão ser desenvolvidas, porque eles que estão lá no centro de todo esse processo. Então, eles precisam também ter essa devolutiva, é muito importante. Então, a questão da recuperação e aprofundamento é um projeto que ele tem continuidade, né? Ele vai até o final do ano,
da qual as escolas têm trabalhado, fazendo os reagrupamentos, né, trabalhando com essas as habilidades para a gente poder tirar um pouquinho dessa defasagem que nós tivemos durante a pandemia. Bom, mas em breve faremos uma formação presencial abordando um pouco mais esse assunto da recuperação. Aí dando seguimento às determinações do Conselho de Classe, as orientações, trabalho pedagógico, de acompanhamento, né, que vem junto dessa proposta que é a recuperação, e retomando sempre falando sobre o desenvolvimento integral desse estudante. Então, a gente ter esse olhar, não somente na questão do pedagógico, mas nas questões socioemocionais, então a gente precisa entender qual é o momento que ele também passa, para a gente entender por que talvez ele não esteja avançando, tá? Então, é muito importante essas etapas de observação, registro, implantação de ações, para uma melhoria desse processo de aprendizagem. Então, a gente tem essa visão ampla, né, desse bimestre, e planejar essas intervenções necessárias, né, para que tenha uma maior eficácia, e a gente, né, fazer com que ele avance, entender quais dessas etapas e troca entre professores ainda é mais benéfica, o que é positivo, o que deu certo, o que eu preciso retomar, ou até aquilo que não deu certo, tá? Para a gente poder ter o desenvolvimento dessas competências socioemocionais e de habilidades cognitivas. O pessoal, o que a gente também não pode esquecer é que a evidência do meu trabalho com esses alunos, com todos, mas com aqueles alunos que estão dentro do projeto, ela tem que estar bem pautada, bem arquivada, bem argumentada, porque é isso que vai dar, vamos falar assim, gancho, para que no próximo ano a gente entre dentro dessa proposta de amarração para o final do 4º bimestre. Porque, vejam bem, nós temos a observação, nós temos registros, mas agora a gente tem que ter a implementação das ações que foram combinadas. Ah, mas Vanice, é o 4º bimestre. É o 4º bimestre, mas o trabalho não acabou. A Carla acabou de falar que o projeto de recuperação, ele vai até dezembro. Então, nós temos até dezembro, e em dezembro a gente também tem a semana de estudo intensivo. Então, é importante que, além da recuperação, a gente faça também uma semana de atividades diferenciadas, com jogos, com atividades lúdicas, que auxiliem o aluno que ainda persiste em ter lacunas de aprendizagem, porque, como a Carla mesmo falou, através do processo de desenvolvimento das competências socioemocionais e das habilidades cognitivas, cada aluno apresenta um tempo de aprendizagem. Então, como a gente... cada aluno que está ali com a dificuldade, pode ser que naquele momento em que eu tentei ensinar aquele determinado conteúdo e ele não conseguiu assimilar, agora eu vou apresentar para ele de uma forma diferente, ele vai entender, ele vai assimilar, ele vai aprender. Então, a gente não pode achar que porque está afindando o ano, que o trabalho acabou. Não, o trabalho continua para o ano que vem, porque eles vão ser os nossos alunos até o 5º ano, e do 5º para o 6º, a gente tem que passar um aluno que tenha, no mínimo, as habilidades essenciais bem estruturadas. Tá bom, gente? Então, é isso. E se a gente fala em avaliação, né, que ele está em processo, esse processo ele não termina quando finaliza um segmento, ele vai passando de um segmento para outro. A gente entende que talvez a gente não tenha esse acompanhamento tão efetivo de uma escola para outra, mas esse trabalho existe e a gente tem que sempre pensar nisso. Né, e isso ficou muito evidente, principalmente agora, né, nesses tempos de pandemia, da qual esse aluno estava num 3º, daqui a pouco ele estava já num 4º e foi para um 6º, né, e se perdeu um pouquinho desse acompanhamento efetivamente que era o presencial. Então, isso é muito importante que aconteça. Bom, próximo. Vamos lá. Aqui a gente vai finalizando, né, nossos agradecimentos. Aqui tem os e-mails nossos para qualquer, né, para quem quiser
precisar de algum contato, embora a gente tenha nosso contato pelo WhatsApp, que é até uma ferramenta muito mais rápida, mas fica aqui os nossos e-mails, tá bom? Para contatos. Aqui temos de referência documento orientador para o conselho de classe, ano série, né, que a gente sempre retoma, que a gente sempre vai lá, se tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, então é um documento que está à disposição, da qual a gente vai seguindo para poder executar. E fica aqui também o link da história, né, a verdadeira história dos 3 porquinhos. Para quem não encontrar ele lá na caixa, ele fica aqui à disposição, tá bom? E aí vamos finalizando mais um ATPC, agradeço, né, a participação, né, de todos, e espero vê-los em breve. Eu também quero agradecer a vocês, um bom trabalho a todos, um excelente conselho para todos vocês, não esqueçam das evidências do trabalho de vocês, que é muito importante, e sucesso para cada uma de vocês nas escolas, tá? Em breve a gente vai estar perto de vocês de novo nas visitas, ou mesmo em outro encontro de ATPC. Beijo no coração de vocês.